Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Louvado seja. Podemos assentar. Glória a Deus. Damos boas-vindas a todos os irmãos que têm chegado à casa do Pai. Glória a Deus. Você já é um vitorioso nesta noite. Como nós já temos dito em outros momentos, o inimigo ele não se agrada, querido diácono Cleito, quando o povo de Deus se reúne. Está dando um eco aqui, né? O inimigo ele não se agrada. Ele sabe que quando o povo de Deus se reúne, né, com o mesmo desejo, com a mesma intenção, o céu se abre. Realmente aquilo que foi orado através dos lábios do diácono Tiago é pura verdade. Eu creio nisso. Eu creio que quando a igreja começa a orar, existe um grande movimento espiritual. E olha, esse movimento é a favor da igreja. Não que não haja um movimento contrário, mas eu tenho a plena certeza que o nosso Deus é maior, né? E Ele peleja ao nosso favor. Então, só em você chegar até aqui já foi uma grande vitória, né? Os céus já está alegre, o nosso Deus já se encontra feliz, porque você enfrentou a sua própria carne e você disse: não, hoje eu vou à igreja, eu preciso estar lá. E se você aqui chegou, Deus tem coisa boa para você. Eu não sei você, mas a gente já sente a presença dEle. A oração fluiu, a gente orou, as palavras vieram em nossos lábios. Que coisa maravilhosa, amém, irmãos? Mas vamos lá, nós estamos estudando a última carta, né, escrita pelo grande apóstolo João, quando então eles presos na ilha de Patmos. Todos os irmãos já conhecem a história. Você que está nos assistindo, também acredito eu que você conheça a história. E nós estamos fazendo esse fechamento dessas cartas que foram, né, expostas, não foram somente escritas, mas elas foram expostas, né? Elas foram expostas logo depois que foram emitidas, né? De repente uma semana, de repente um mês depois, de repente um ano depois, de repente, né, 10 anos depois, de repente um século depois, de repente mais um século depois. A verdade é que essas cartas que foram escritas naquele tempo do apóstolo João reverberou até nós, chegou até nós, amém, irmãos? Então isso é uma bênção de Deus para todos nós, porque são cartas que nos alertam, são cartas que nos chamam a atenção. E como nós temos dito aqui nos ensinos dessas cartas, essas cartas foram escritas, não foi só para uma época, mas toda a época até a volta de Cristo Jesus. Estas cartas, elas encontram o seu destino, certo? Em vidas, em igrejas, em congregações, em comunidades cristãs, elas encontram o seu espaço de atuação. Nós que lemos, nós que estudamos, é que precisamos estar atento, amém? Você está com a sua Bíblia aí, então abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3. Isso, vai com teus belos olhos ao verso 14, porque a carta escrita à igreja de Laodiceia começa do verso 14 e vai até o verso 22. Como nós já lemos esta carta já a primeira vez, vocês acham por bem nós lermos de novo? Vamos ler de novo? Então a gente vai ler, tá bom? Eu estava pensando em ler somente 2 versículos, mas, né, eu vi algumas pessoas dizendo leia, então nós vamos ler aqui rapidamente essa carta para você que de repente não teve aqui no primeiro dia, na semana passada. Você vai, né, refrescar tua mente, vai arejar tua mente, mas com esta leitura que nós iremos fazer. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Vou repetir: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente.
Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido aqui? Você está atento ao que o Espírito está falando? Fique atento com o que o Espírito tem falado nesta casa. Domingo à noite Deus nos visitou poderosamente aqui nesta casa. Houve uma visita gostosa. Os nossos corações foram quebrantados, né? Deus falou através do vaso que aqui estava no altar, e louvado seja, porque eu creio que nesta noite Deus também vai falar. Aliás, Ele já está falando com você, através dos hinos, através da oração, e eu acredito agora, através da palavra. Esta carta, a introdução que nós fizemos semana passada, nós falamos a respeito da distância dela das outras cidades, nós falamos do contexto histórico, falamos que Laodiceia, essa última carta, essa última igreja, nessa última cidade, era uma igreja rica, era uma igreja estratégica, no que diz respeito ao seu torno e contorno, certo? Porque ali havia uma riqueza, uma prosperidade muito grande naquela cidade. Era uma igreja considerada próspera. É como se hoje a gente falasse assim, para a gente ter uma noção nas coisas, é como se a gente falasse a respeito de São Paulo. Todas as vezes que a gente fala de São Paulo, né, o estado de São Paulo, nós sabemos que o estado de São Paulo é o estado mais bem remunerado, com poder de negócio maior do país, né? Grandes empresas ou as maiores empresas que estão instaladas neste país têm escritório em São Paulo. Então São Paulo hoje seria como a Laodiceia naquele tempo, uma cidade muito conhecida, uma cidade muito próspera. Também falamos a respeito da tríade de cidades, que significa as três cidades que se comunicavam, entre aspas, se relacionavam. E você vai verificar que havia uma ligação dessas três cidades, então, até mesmo porque, me perdoe, até mesmo porque o Senhor Deus, Ele cita algo aqui muito interessante. Ele fala de quente, Ele fala de frio e Ele fala de morno. Essas três situações, entre aspas, essas três temperaturas, né? Quente, frio e morno. Isso tinha ligação com cidades, certo? Então, e essas cidades era conhecida como a cidade de Colossos, a cidade de Herápolis e a cidade de Laodiceia, que no caso é o caso, aliás, que é o caso de nós estarmos estudando hoje esta carta, certo? Falamos a respeito da fundação dela, falamos a respeito da economia, falamos a respeito da área da medicina, falamos a respeito das faculdades que ela tinha, falamos a respeito do colírio que lá era fabricado e era muito vendido em toda a Ásia, falamos a respeito da tecelagem, né, daquela lã negra,
a lampreta que eles descobriram, e era, né, aquele negócio fantástico, aquela luz que acendeu na mente do empresário. Ele falou: vamos ganhar dinheiro com esse negócio, e efetivamente eles ganharam muito dinheiro. Amém, irmãos? Agora, antes de nós entrarmos aqui, literalmente, já passou 10 minutos, antes de nós entrarmos aqui literalmente, eu só quero trazer um pensamento de Jonathan Edwards, que nós terminamos a última semana, na terça-feira passada, também citando esse pensamento, que ele diz o seguinte: que nós precisamos de ter luz na mente e fogo no nosso coração, porque ele está falando a respeito desta igreja de Laodiceia. Nós precisamos ter o nosso coração fervendo pelo nosso Senhor. A nossa paixão pelo nosso Senhor não pode ser uma paixão humana, aquela paixão que hoje você é apaixonado e amanhã você deixa de ser apaixonado. Não, nós precisamos ter o nosso coração totalmente apaixonado por esse Cristo amado, esse Cristo que pagou o preço por cada um de nós. Vou dar um parênteses aqui para me poder cuidar dos nossos irmãos. Eu queria convidar as irmãs que estão aí na portaria para vocês se assentarem, porque senão eu fico incomodado de vê-las em pé, já que não vai entrar mais ninguém, e eu queria que vocês ouvissem a palavra e as pernas não doessem, né? Porque é muito ruim nós estarmos em pé e a perna está doendo e a gente, né, não pode sair da posição. Mas como os irmãos já chegaram na igreja, fique bem à vontade para estar assentados, certo, irmãos? Então eu entro agora na segunda parte, que literalmente são os versículos que estão embutidos nessa carta, porque na semana passada nós trouxemos à igreja o quê? O pano de fundo desta carta, para você entender que cidade era aquela carta, o porquê que o Senhor, ele usou alguns critérios do cotidiano daquela cidade, para tratar a área espiritual daquela cidade, e não somente tratar a área espiritual, mas revelar aquilo que estava acontecendo espiritualmente naquela cidade. Compreende? Nós falamos a respeito da economia, nós falamos a respeito da tecelagem, nós falamos a respeito da medicina, e tudo isso está englobado. Nós falamos a respeito da cidade de Colossos, nós falamos a respeito da cidade de Hierápolis, e estamos falando a respeito da cidade de Laodiceia. Também estão interligados. Isso tudo é um pano de fundo para você poder entender aonde o Senhor Jesus queria entrar, nas entranhas que o Senhor Jesus queria entrar. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, entenda a igreja, entenda rebanho do Senhor, nós, espero que você dê uma rajada de glória, nós somos o rebanho do Senhor, e o nosso Senhor é o nosso pastor amado. E quando nós nos reunimos, Ele quer entrar nas entranhas da nossa alma para nos tratar. Amém, irmãos? Então nós vamos lá, meus queridos irmãos. Você está com a sua Bíblia aberta aí, você verifica que logo no primeiro verso dessa carta, o Senhor Jesus, Ele se revela ao apóstolo João, e Ele se declara mais uma vez. Você verifica que cada carta que foi exposta, e logo no início, o Senhor Jesus, Ele se expôs. Lá na semana que vem, nós vamos fazer um apanhado de todas as cartas, vai ser bem interessante isso, e aí a gente vai poder entender melhor, certo? Mas não diferentemente, nessa carta ele também se expõe, ele se apresenta àquela cidade, ele se apresenta àquela igreja, ele se apresenta àquela liderança daquela igreja. Então ele diz assim a todos nós uma parte: isto diz o amém. O verso diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, está falando com quem? Com a liderança daquela igreja. Escreve: estas coisas diz o amém. Interessante, né? Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha aqui para mim, Jesus estava desde o início da criação. Jesus não veio à tona, ou entrou no palco, somente quando o nosso Deus
né, enviou o seu anjo para se revelar a Maria. E aí toda a história aconteceu. Não, o Senhor Jesus, se assim eu posso dizer, meu Jesus, não quero pecar, ele já estava no palco, ele já estava na cena, ele já estava operando nesta terra, junto com o nosso Deus. Penso eu, quando Deus pensou em me criar, quando Deus pensou em criar a mulher, através da costela do homem, eu acho que Jesus estava ao lado lá. Faz mesmo, Pai, faz mesmo. Esse cabra macho não pode ficar sozinho, não. Imagina, vamos né, conjecturar. Esse homem não pode ficar sozinho, não. Eu não estou sozinho, eu estou contigo. E nós temos o Espírito Santo. Ele também não pode ficar sozinho, não. Mas eu creio que o Senhor também ali esteve. E de alguma forma, nós também somos mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diz a palavra do Senhor que na criação, o Senhor Jesus se apresentava como arquiteto do universo. Glória a Deus, oh, glória, eu gosto do teu glória, oh glória a Deus. Mas vamos lá, o que é amém, irmãos? A gente fala amém. Ele fala, algum irmão fala alguma coisa aqui, não, você irá prosperar. O que você diz? Amém. Mas você sabe o que é amém? Alguns sabem. E se você sabe, eu vou trazer de volta, reforçar aquilo que você pensa. E se você não sabe, você vai aprender agora. Amém? Glória a Deus. Eu acabei de dizer amém. Que expressão é essa? Quando você entra no hebraico, quando você busca a essência da palavra amém no hebraico, significa o que, irmão? Verdadeiro, firme, confiável. Quando o Senhor Jesus, ele se apresenta à liderança da igreja de Laodiceia, ele está dizendo assim, o seguinte: isto diz o verdadeiro, o confiável. Ele estava dizendo para aquele povo lá, eu sou o cara firme, eu sou firme nas minhas convicções. Então, quando ele lança a sua carta em direção ao dirigente, o dirigente já entendeu que quem estava escrevendo a carta não era qualquer pessoa, era o conhecido de todos como verdadeiro. E ele continua dizendo, a testemunha fiel, aquele que esteve no princípio com Deus. Isso conforta o teu coração? Isso conforta o meu coração, amém, irmãos? Como diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 a 22, 1 Coríntios capítulo 20, me perdoe, 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 a 22, você verifica que existe um cumprimento de todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. O texto diz o seguinte: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Vou voltar a repetir. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nós temos promessa de Deus, não temos? A palavra de Deus é cheia de promessas para nós, é cheia de promessa para o povo que serve a Ele. Glória a Deus. Aí ele continua, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém, por intermédio do verdadeiro, do confiável, você está entendendo? É proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, dê glória a Deus aí, nos selou, dê glória a Deus aí, como sua propriedade, e fez habitar o seu Espírito. Olha para o teu coração, faz assim no teu coração. O Espírito Santo habita aí. Quem crê nisso? Nosso coração era negro, era feito da vida,
carregava tanta coisa ruim, mas no momento que você recebeu o convite, no momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou em teu coração. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos, louvado seja. Enquanto Laodiceia confiava em sua autossuficiência, porque quando você lê o texto, você verifica isso, que o nosso Senhor Jesus estava trazendo à tona, trazendo a realidade, estava destampando, certo, né, a porta, abrindo a porta e mostrando quem era a igreja de Laodiceia. Ele estava dizendo: olha, vocês são muito autossuficientes. Lembra que na semana passada eu disse que era uma cidade tão autossuficiente que quando um terremoto lá aconteceu, eles fizeram o Império Romano, desprezaram a ajuda do Império Romano. O Império Romano queria ajudá-los a reconstruir a cidade, e eles mandaram uma mensagem para o Império Romano: nós não precisamos de vocês. É como o Estado do Rio chegasse para Brasília e falar: nós não precisamos nada de vocês, nós somos independentes em todas as áreas. Compreende? Então havia uma autossuficiência, mas Jesus declara nesta carta, ela está escrita, e quando você vai buscar as entranhas desta carta, você verifica que na verdade o Senhor estava dizendo: eu sou a certeza que vocês perderam. Eu sou a certeza que vocês perderam. Lembra que nós falamos que o amém significa verdadeiro, firme, confiável? Eles estavam confiando em seu próprio braço, eles estavam confiando na sua própria força, eles estavam confiando na sua economia, eles estavam confiando em seus negócios. Eles perderam a confiança em Jesus. Eu não sei você, a minha confiança ainda continua em Jesus. Alguns irmãos olham para a igreja aqui, né, e dizem: que igreja bonita, que igreja, cadeiras bonitas, o povo bonito, igreja tão bonita. E eu fico: Jesus, tenha misericórdia de nós, nós estamos muito aquém ainda, Jesus, nós dependemos de Ti, Jesus, ai de nós, Jesus, afasta isso do nosso coração, Jesus, porque Jesus, nós somos dependentes de Ti, Jesus. A hora que você se achar independente, meu irmão, Deus tira a mão. É como alguns que muitas vezes estão em tratamento e dizem assim: não, já estou bom. Meu irmão, quando você achar que você está bom, aí que você está ruim. Olha o que eu estou dizendo. A hora que você achar que você está bom, é porque você está ruim. A hora que você achar assim: eu preciso muito de Deus, eu preciso continuar. Eu estou com 67 anos e eu estou dizendo para os irmãos que meu tratamento ainda não acabou. Todo dia eu tenho que vir para a igreja. Irmãzinha, todo dia eu vim para a igreja. Todo dia eu estou aqui, de segunda a segunda. 18 anos que eu não tiro férias. 18 anos que eu não sei o que é férias. Eu não sei o que é ficar 7 dias fora da igreja. No máximo que eu fiquei foi 5 dias, quando eu estava fazendo aquele negócio lá no coração. Eu não consigo. É como se a minha força for começar a ser sugada pelo capeta. Mas quando eu entro na casa do Pai, entendeu, Michele? Parece que ficou louco, né? Pastor é maluco, né? Porque talvez falta a você o entendimento de quem é o teu Deus e quem é você. Nós, igreja, levantarianos que aqui estão, e eu vou brincar, futura levantariana que também aqui está, porque vai chegar. Estou orando por isso. Não é pela força, nem tampouco pela violência, né, irmã Selma? É pela graça de Deus, né? Então nós estamos orando, né? E Deus sabe quais são as ferramentas que nós precisamos nesta casa.
Estamos orando, Deus, envia trabalhadores, pessoas que se identifiquem com aquilo que está em nosso coração, e nós queremos que assim vai acontecer. Então, nós não podemos nos afastar. Essa igreja, ela se achava autossuficiente, e por ela se achar autossuficiente, ela pereceu, ela acabou, ela foi destruída. João Calvino diz o seguinte, ele comenta o seguinte: grande pregador, grande teólogo, ele diz: Cristo se intitula o Amém, Cristo se intitula o Amém, porque nele não há variação, nem sombra de dúvida. Ele é a veracidade divina em forma humana. Esse é o seu Cristo, esse é o nosso Cristo, esse é o Filho de Deus. Por que não dizer, ele é o Jesus de Nazaré? Amém, irmãos? O verso 15, verso 16 diz o seguinte: conheço as tuas obras. Eu gosto, você verifica que em todas as cartas, ou praticamente todas, ele está dizendo, eu conheço. Eita! O ser humano, ele tem a façanha, eu não sei se é qualidade, mas ele tem a habilidade de enganar, né? A gente bobear, se nós não formos cuidadosos, se nós não formos tementes, lá atrás, vamos falar lá atrás, muitos de nós enganava. Mas quando a gente recebe Jesus, um espelho é colocado diante de nós. Qual espelho? O Espírito Santo. O Espírito Santo revela tudo. A nossa querida pastora Claudete, ela diz o seguinte: a melhor maneira de Deus corrigir ela é quando ela dobra o joelho e começa a orar. Quando ela dobra o joelho e começa a orar, aquela oração só tua e com Deus, né? Você e Deus, a sós com Deus. A salvação tinha um momento chamado a sós com Deus. A sós com Deus, você proseando com Deus, Deus começa a revelar quem você é, o quanto necessitado você é dele. Então, o Senhor, Ele conhece cada um de nós. Ele nos conhece, porque na verdade Ele nos criou. Então Ele conhece cada lacuna no nosso coração, cada partícula de espaço da nossa mente. O nosso Senhor, Ele conhece. Então não tem como nós enganarmos. Então aqui no verso 15 ao verso 16, eu vou pegar alguns pontos. Ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus usa uma imagem que, se a gente for parar para pensar, não é muito agradável, né? Alguém ser vomitado. Quem gosta de olhar alguém vomitando? Eu já fui forte. Já fui forte. Servi o quartel. Cara que serve quartel tem que ser homem, porque se não for homem não vai aguentar uma semana, meu irmão. Vai berrar, vai pedir para sair, né? Ou fazer um monte de coisa de errada só para ficar na cadeia, não enfrentar a infantaria, né? No meu caso foi infantaria, né? Tem que ser macho mesmo. Naquela época a gente via o pessoal vomitando, nem estava nem aí, o cara estava lá vomitando, eu estou com medo, não estou nem problema nenhum. Eita. Agora, só eu ouvir os gritos, já começa aí, né? Já começa o negócio, né? O negócio já começa a balançar no estômago aqui, né? Porque a idade vai chegando, a gente vai ficando mais sensível, né? Os irmãos entendem. Mas o Senhor usa uma forma de expressão que à primeira vista é até nojenta, né? Mas era o sentimento dele.
era aquilo que estava no coração dele, ao olhar o povo e ver o estado que o povo estava vivendo. Laodiceia, a história diz que Laodiceia não tinha fonte de água própria. O que significa? Ela precisava recolher água de outras cidades. Compreende? Então não era uma terra, né, que nós tinha lá vários canais subterrâneos de água, né, de nascente. Não tinha isso lá. Mas como era uma cidade muito próspera, muito rica, ela fez negócio com as outras cidades. Então, a história diz, lembra que nós falamos sobre a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos? A história dessa cidade diz o seguinte, que nessa cidade chamada Hierápolis, havia fontes de água quente. Água quente. A água já saía dos reservatórios subterrâneos, já quente. Interessante isso, né? Sendo que as águas da outra cidade próxima a Laodiceia, Colossos, saíam águas frias. Tanto a água de Hierápolis como a água de Colossos, elas seguiam o seu caminho, ela descia as montanhas, ela era encaminhada à cidade de quem? De Laodiceia. Já que nós não temos água própria, vamos usar a água dos terceiros, dos nossos amigos, vizinhos das outras cidades. E aí que entra, né, essa comparação do nosso Senhor Jesus, porque no curso dessas águas, no caminhar dessas águas, no ajuntamento dessas águas quente e fria, acabavam elas chegando à cidade de Laodiceia morna. Não era nem quente, não era nem fria, era morna. Lá naquela época, não havia freezer, não havia geladeira, não havia frigobar. Então, aquela população bebia aquela água morna. Eu não sei como acontecia e como eles se viravam com o estômago deles, mas eles não tinham como beber água fresca, porque a água que chegava até eles era água morna. Infelizmente, essa água morna era uma água intragável, a água difícil, né? A pastora, ela não gosta de tomar água na temperatura normal, né? Ela toma água gelada. Já eu, doido do jeito que eu sou, eu tomo água quente, água gelada, água morna. Eu tomo, porque se você tomar chá, você está tomando água. Eu cheguei a essa conclusão. Difícil de chegar, né? Ela dizia para mim: você está tomando essa água que está no carro, já tem 2 dias. A água já aqueceu, já esfriou, já aqueceu, já esfriou. Aí eu dizia para ela: mas só está morninha. Não faz mal não. Você consegue, não passa mal? Passa mal? É água. Não, essa água não é boa. Falei: mas você não toma chá? É coisa de doido, né? É a idade, 67 anos. Talvez naquela época eles só tomassem água no chá, né? Vamos pensar assim. Mas a água que lá estava naquela cidade, ela era intragável, era sem sabor, sem vigor, aquela água gostosa. Assim também o Senhor estava dizendo para aquela cidade, para aqueles cristãos, digo, para a cidade não, para aqueles cristãos, para aquela igreja de Laodiceia, que eles eram sem fervor, que eles eram sem vida,
porque eles eram sem paixão, eles eram, na boca de Deus, intragável. Meu Deus, o Senhor Jesus estava dizendo: vocês, como povo que deveria ser meu, vocês são intragáveis ao meu paladar. E o nosso Deus, o nosso Cristo, tem um bom paladar. Quem está entendendo, irmãos? Está vendo a forma de Deus, através da pessoa de Jesus, se relacionar com aquela igreja, com aquele povo, com aqueles que lá estão? Ele está dizendo: vocês precisam mudar. Ou vocês são quentes, ou vocês são frios, porque morno não desce na minha garganta, eu tenho que botar para fora. Igreja, levantai, não tem morno. Você pode estar até frio, mas se você vier na igreja, o fogo vai te pegar, e você vai ser aquecido de novo. Amém, irmão? Glória a Deus. Jesus estava fazendo essa comparação com aquela igreja. Quem está entendendo? Entenderam a respeito, quando ele diz: vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos, e por ser mornos, eu vou vomitar vocês. Vocês não são agradável ao meu paladar. A presença de vocês não alegra meu coração, mas eu tenho repugnância a respeito de vocês. Quando eu olho vocês, quando eu olho a postura de vocês, eu tenho a repugnância, porque o vômito é isso. É o seu estômago se repugnando com aquilo que ali está. E qual é a função do estômago? Botar para fora. O Senhor não vai botar nenhum levantariano para fora, porque nós temos buscado ser. Aliás, nós estamos buscando ter uma identidade. Amém, irmãos? O verso 17 diz: porque dizes, rico sou. Está entendendo a autossuficiência daquela cidade? Querida diaconisa Rosária, somos ricos. O Senhor estava revelando aquilo que estava no coração daquele povo. Estava revelando aquilo que estava no coração, na mente daquele povo. Você não verifica aqui, você não diz que fulano de tal diz que era rico, mas o Senhor diz: vocês dizem que são ricos. Como o próprio Senhor diz logo no início: eu conheço as tuas obras, eu sei quem são vocês. Eita, meu Deus do céu. Jesus amado, não tem nenhum rico aqui não. Todos nós somos dependentes de ti, Jesus. Eu que prego, eu sou dependente de ti. Os outros irmãos que sobem neste altar também são dependentes de ti. As meninas que dançam, Jesus, também são dependentes de ti, porque elas morrem de vergonha, mas elas sabem que elas precisam ministrar. Os levitas sobem aqui alguns trêmulos, porque eles não sabem o que fazer, porque a responsabilidade é grande demais. Jesus está me ouvindo? Todos nós dependemos da tua graça sobre nós. Esse é meu pensamento a respeito de mim e a respeito daqueles que sobem aqui neste altar. Amém, meus queridos irmãos? E aqui ele diz no verso 7, porque dizes que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aqui mais uma vez, o Senhor Jesus fala para João, declara para João: olha, é aquele povo, eles vivem debaixo de um espírito de engano espiritual,
eles estão achando que eles já chegaram ao nível que eu já programei, que eu projetei. Irmãos, Deus tem um processo na tua vida, Deus tem um processo na minha vida, Deus tem um processo para esta igreja. E olha, pasme você, nós estamos muito aquém de chegarmos ao ponto que o Senhor já estabeleceu para nós. Amém, meus queridos irmãos? Então aquela igreja tinha esse problema. Era uma igreja que materialmente falando era rica, mas era pobre espiritualmente, era pobre de comunhão com Deus. Alguns irmãos dizem: por que essa igreja ora? Olha, irmãos, a gente ora até pouco demais. A gente ora pouco demais. Bom seria se nós tivéssemos todo dia aqui 2, 3 horas de oração, buscando a presença de Deus. Porque quanto mais oração, mais comunhão. Quanto menos oração, mais distante a comunhão com o seu Deus. Quem está entendendo, irmãos? Então, eles não tinham comunhão, a comunhão tinha se perdido, porque eles se achavam abastados, eles se achavam ricos, mas o Senhor estava dizendo: vocês são miseráveis. Olha só, irmãos, o que o Senhor revela a respeito daquela cidade, a respeito daquela igreja. Vocês acham-se que são abastardos? Não, vocês não são abastardos, vocês são miseráveis, cegos e nus. Esse Deus tudo sabe. Eita mesmo, oxe, meu Deus do céu, não tem como, não, eu não posso pensar em fazer algo escondido, porque Deus revela tudo. Você não tem que, você não pense em você, não, eu posso fazer uma coisinha escondida assim, o papai não vai te ver, a mamãe não vai te ver, a vizinha não vai te ver, o professor não vai te ver, mas existe um par de olhos, que desde que você acorda, você já está sendo filmado por ele. Quem está entendendo, irmãos? Charles Spurgeon, outro grande pregador, outro grande evangelista, ele adverte o seguinte: a autossuficiência é o pecado que transforma a bênção em maldição. Vou repetir: a autossuficiência é o pecado que transforma a bênção que está sobre você em maldição. Quando o homem pensa que tem tudo, Deus se retira e deixa ele ver sua nudez. Quando a gente acha que nós somos o dono da cocada preta, o Senhor Deus, ele se retira e diz assim: ó, fica pela tua conta e vamos ver o que vai acontecer. E a gente acaba vendo o quê? A nossa nudez. A gente começa a ver o quanto ruim nós somos. A tragédia do auto-engano, meu irmão. Quando a gente lê as cartas, você verifica que em vários momentos o Senhor está dizendo: conheço as tuas obras, eu conheço o que vocês estão fazendo, eu sei o que vocês estão fazendo. A Laodiceia, ele constatou que aquela igreja se dizia rica, mas ele provou que eles eram pobre. A igreja de Sardes se considerava viva, mas ele revelou que era uma igreja morta. A igreja de Esmirna, lembra da igreja de Esmirna? Se considerava pobre demais, pequenina demais, mas ele vem com uma palavra tremenda. Ele diz: vocês não são pobres, vocês diante de mim, vocês são ricos. Porque foi uma das igrejas, Esmirna e Filadélfia, que foram aprovadas por Deus.
E eu falei quando eu estava trazendo a carta de Esmirna, que eu olho a igreja levantar como a igreja de Esmirna, uma igreja pequenina, uma igreja que tem tanta vontade de fazer tantas coisas, tantos projetos que nós queríamos estar já, militando, fazendo, permitindo acontecer. Verso 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. 3 conselhos o nosso Cristo traz para aquela igreja. Olha aqui para mim, igreja. Quantos conselhos Deus tem trazido a esta casa? Por que você não tem observado esses conselhos? Por que nós não temos recebido esses conselhos e dito para nós mesmos: eu vou seguir esse conselho? Porque se existe alguém nesta casa, abaixo de Deus, que deseja o êxito na sua vida, essas 2 pessoas é o pastor Edilson e a pastora Deise. Porque o teu êxito é o nosso êxito, a tua derrota é a nossa derrota. Quem está entendendo, irmãos? A tua vergonha é minha vergonha, agora a tua vitória é a nossa vitória. Está entendendo, irmão? Por isso que eu oro pela vida de vocês. Hoje eu clamamos pela família, clamamos pela tua vida, clamamos pela toda a casa levantariana, chamando à existência o milagre. Ainda diz: Senhor Deus, ainda falta poucos dias para terminar o ano, ainda há tempo, Deus, de o Senhor se revelar poderosamente sobre a família levantariana. Amém, irmãos? Então ele diz assim, ele diz: ouro fino vocês precisam ter, ouro refinado, fé genuína, purificada pelo fogo, através da prova. Ele está falando: olha, vocês precisam de coisas sérias, firmes. E ele compara a fé como ouro refinado, porque o ouro, quando você tira, certo, da terra, da sua essência, do lugar onde foi gerado, você sabe que o ouro, ele passa por um processo de refino, para se tornar esse ouro que todo mundo quer carregar, que todo mundo quer ter em casa. É como a nossa fé precisa ser refinada, a nossa fé precisa ser certo, aumentada, a nossa fé precisa ser inabalável em Cristo Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Ele diz: vestuário branco, que significa santidade. Ele diz aqui no verso 18 diz: aconselho-te. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Ele está dizendo: vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornos, eu vou vomitar vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho um negócio contra vocês, tem um negócio que não está batendo direito na vida de vocês. A congregação está um tanto perdida, vocês estão perdidos. E em nenhum momento ele diz aqui que existe alguém. Nessa carta não tem ninguém que se salvou. Ele estava falando de todos. Mas ele escreve aqui: o conselho que compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres verdadeiramente, vestiduras brancas para te vestir. Era uma cidade que tinha uma tecelagem volumosa, uma indústria de tecelagem gigantesca. O problema não era a roupa, mas havia vestes daquela igreja, o Senhor detectou, estava manchada, estava suja. Veste de crente tem que estar limpa. Vida de crente, coração de crente tem que estar limpo. Mente do cristão tem que ser pura. Amém, não amém, irmãos? Então ele está dizendo aqui, compre vestimentas brancas, vestes brancas para se vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O que você está vendo aqui? Não está aqui não, a palavra profética. Está aí? Põe aí. O que você vê aqui?
Deus usou poderosamente a pastora Deise nesse domingo. E ela disse para nós: o que vocês olham aqui na subida dessa escada? Vocês olham a escada, escada determina subida, certo? Você está subindo. Lá em cima tem um portal. E o que está por detrás do portal? Você já imaginou? Eu já imaginei. Precisamos ter visão. Visão daquilo que Deus deseja para a tua vida. Visão de Deus para aquilo que Ele deseja para nós, como igreja, como congregação, como grupo. Amém, irmãos? E aí Ele está dizendo aqui, olha, compre colírio, para que haja discernimento espiritual, que haja cura da cegueira moral e teológica que aquela igreja estava vivendo. Havia um problema moral, um problema teológico naquela igreja, porque eles se perderam. E o Senhor ainda tinha misericórdia, estava tendo misericórdia deles, certo? O verso 19 diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Quem gosta de ser repreendido aqui? Meu Deus, ninguém levantou a mão. Nem o Enzo levantou a mão. Nem o Enzo levantou a mão, rapaz. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas o Senhor Jesus está dizendo: eu repreendo aquele que eu amo. Quando vier uma repreensão do altar, porque grande parte das repreensões vem do altar, daqueles que Deus constituiu como autoridade da casa. Então Deus usa o ministrar da palavra para nos levar a uma correção, porque nenhum pastor que se preze deseja ver ovelha morta, mas o pastor que se preze deseja tratar a ovelha enquanto há tempo. E o tratamento muitas vezes é como o mentiolate, como o nosso querido pastor Leandro pregou. O mentiolate doía toda a força, mas curava. O tratamento de Deus, o tratamento talvez seja difícil. Por que eu tenho que ficar 9 meses? Por que eu não posso ir embora já em 3 meses? Porque já 3 meses eu não uso, 3 meses eu não bebo, 3 meses eu não minto, 3 meses eu não ligo para nenhuma mulher, 3 meses eu não saio aí pela loucura da vida, dos bailes. Por que não só 3 meses? Não. Se Deus estabeleceu um tempo, o primeiro passo para você ter a sua vida mudada é você obedecer a Deus, obedecer aquilo que foi tratado. E se Deus está dizendo: eu quero tratar a tua vida, e você precisa se colocar na mesa do tratamento, porque vai ser eu que vou determinar o tempo e a hora que você está pronto para enfrentar esse mundão. Quem está entendendo, irmãos? Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo, mesmo diante da mornidão daquele povo, quer dizer, a sonolência daquele povo. O Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, ainda continua dando uma oportunidade àquele povo. Ele estava dizendo: a minha disciplina nada mais que a prova de amor que eu tenho por vocês. A minha disciplina sobre vocês é a prova do amor que eu tenho por vocês. A pastora diz o seguinte, eu acho até muito interessante o que ela diz: enquanto eu estiver repreendendo você, é porque eu acredito em você. O dia que eu parar de chamar a tua atenção, é porque eu já entreguei você. Você não quer, porque nós só podemos tratar aqueles que querem ser tratados. Não podemos ir contra a pessoa.
É igualzinho uma enfermeira, um médico. O médico quer tratar da doença e o cara não quer ser curado. Vai chegar uma hora que o médico vai fazer o quê? Vai chamar os parentes. Olha, infelizmente eu não tenho mais o que fazer, porque a pessoa não quer cura. A pessoa não quer, a pessoa quer continuar enferma, a pessoa quer continuar no engano, a pessoa quer continuar nessa jornada de morte. Então, eu aqui lavo as minhas mãos, eu deixo seguir, né? Seguir o caminho. A mesma coisa. O Senhor, enquanto o Senhor está nos repreendendo, Ele está demonstrando para você: olha, eu estou mostrando a vocês o quanto eu amo vocês, o quanto eu quero o bem de vocês. E Ele é tão maravilhoso que Ele diz: eu disciplino aqueles que amam, e eu ainda permito a você dar tempo e oportunidade para que você se arrependa daquilo que você está fazendo e retorne à sua passada, retorne à sua caminhada. Não foi assim que Ele fez com Tomé? Tomé disse: não acredito, não quero saber. Ele poderia ter aberto mão de Tomé, mas ele voltou de novo. Ei, quantas vezes o Senhor tem voltado até você? Quantas vezes o Senhor tem voltado até você e tem dito para você: pare com isso, pare com isso, deixe de fazer isso, se aplume enquanto há tempo. O Senhor está dizendo: eu estou repreendendo você, você ainda não entendeu. Eu estou tentando chamar a tua atenção e você ainda não entendeu. Eu estou lutando por você e você não quer vencer a guerra. Quem está entendendo, irmãos? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quantas vezes Deus tem batido o teu coração e tem dito para você: deixa eu entrar. Olha só o quadro daquela igreja. Ele estava dizendo, Messias, para aquela igreja. João, escreve aí, escreve para aquela igreja. Aquela igreja que se diz rica, aquela igreja que diz toda poderosa, que se acha toda poderosa, aquela igreja que bate no peito e diz: eu sou autossuficiente, aquela igreja que de repente diz: eu não sou como Esmirna, uma igrejinha pequena. Nós já ultrapassamos os limites de membros, nós já ultrapassamos o limite de espaço físico, nós já alcançamos limite que jamais aquela igrejinha de Esmirna e outras igrejas que estão por aí alcançaram. Nós já ultrapassamos esses limites. Só que esse Jesus diz para João: diga para aquela igreja que eu não estou dentro, eu estou fora. Você entendeu o que eu estou dizendo? Com toda a expressão de grandeza daquela igreja, Messias, Jesus estava fora. Eles abriram mão da presença de Jesus no seio da igreja, no centro da igreja. Se existe alguém que não pode faltar nesta casa, essa pessoa é Jesus. Eu posso faltar, Marisete pode faltar, Miriam pode faltar, Mara pode faltar. Não é que a gente deve voltar, mas pode acontecer uma escala de trabalho, né? Fui chamada para trabalhar no final de semana. Você pode faltar. Cleito, volta e meia, domingo foi lá na Marinha. Fui escalado, não posso estar. Mas eu posso faltar. Pastor Alessandro pode faltar. Irmã Selma pode faltar. Mas ele não pode faltar. Porque no dia que eu não vi, Ione veio. O dia que eu não vi, Dene veio. O dia que eu não vi, o Enzo veio. O dia que nós não viemos, pastor Anselmo estava aqui. E olha, ele não deixa ovelha órfã. Ele não deixa a ovelha abandonada. A ovelha, quando se reúne, ele tem pão e peixe para a ovelha. Ele tem alimento para a ovelha. Ele tem sustento para a ovelha. Amém, irmãos? A.W. Tozer escreve:
Cristo ainda está à espera, à porta de muitas igrejas modernas, com o ouvido encostado à madeira, desejando ouvir o som de arrependimento. Vou repetir. Esse grande pregador, um dia ele escreveu: Cristo ainda espera à porta de muitas igrejas modernas, com o ouvido encostado à madeira da porta, desejando ouvir de dentro da igreja o som do arrependimento. Que haja arrependimento nesta casa, que a palavra de arrependimento seja uma realidade em nós, dia após dia, quando nós chegarmos aqui, quando nós dobrarmos o nosso joelho, que as nossas primeiras palavras sejam: Pai, me perdoa se eu falhei neste dia, me perdoe se eu entristeci o teu coração, me perdoe se eu fui vergonha para o teu evangelho, me perdoa, Senhor Deus, mas eu estou aqui na olaria para ser trabalhado por ti. Amém, meus queridos irmãos? 21, 22, ao vencer, lhe considerei que ao vencedor, me perdoe, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Há recompensa para aqueles que forem até o final. Há recompensa para nós. Algumas vezes eu digo aqui para alguns irmãos: não esquente a cabeça, não se preocupe, porque o tempo declarará, mostrará a esta localidade, igreja esta chamada levantai. Não se preocupe, que quem honra a igreja é o Todo-Poderoso de Israel. Nós só não podemos sair do trilho, nós só não podemos fazer coisa errada, nós não podemos de forma alguma permitir que a soberba entre em nós, a autossuficiência tome o nosso coração. Mas enquanto nós estivermos submissos à vontade dEle, humildes diante dEle, Ele irá nos exaltar, irmãos. E essa exaltação não é para nós, é para o nome dEle. Quem está entendendo, irmãos? Então ele está dizendo: ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no trono. Ele está dizendo: existe uma recompensa para aqueles que estarão de pé até o final, porque eles irão reinar comigo, não apenas ser salvo. Aqui ele está dizendo, não é só ser salvo, não. Ele está dizendo: vocês irão compartilhar comigo a autoridade e a minha glória. Amém, irmãos? O grande Mateus Henry, ele comenta: os mornos são rejeitados da comunhão presente, mas os fervorosos são admitidos ao trono futuro. É que ele diz, fecho a palavra. Laodiceia é o retrato, e nós sabemos, de muitas igrejas. Cada igreja que foi estudada é o retrato de alguns povos, de algumas denominações, de algumas igrejas, em um determinado tempo, em um determinado ano. Não diferentemente, a igreja de Laodiceia também é o retrato de algumas igrejas, que não pode ser a nossa, em nome de Jesus. Alguém concorda comigo, irmãos? Porque não adianta nós termos templos bonitos, e nós lutamos aqui, batalhamos para que isso não aconteça. Não adianta nós termos uma estrutura bonita, um templo bonito, uma atmosfera refrigerada, se houver corações vazios sem a presença do Senhor. Não queremos
que o Senhor fique fora do teu coração, batendo para entrar. Não queremos que o Senhor fique fora dos portões desta casa, batendo para entrar, mas pelo contrário, Ele seja o primeiro a estar aqui, Ele seja o primeiro a estar no teu coração. Quem está entendendo, irmãos? Não adianta nós termos um ministério organizado como nós temos procurado ser, né, com instrumentos, com aparelhagem de som, com iluminação. Não adianta nós termos todo este ambiente maravilhoso, não adianta nós termos um altar que tem quase 9 metros, eu acho, se não me engano tem quase 9 metros aqui esse altar. Não adianta nós termos 9 metros de altar se não houver fogo no altar. Quem sobe aqui tem que ter para dar. Vou repetir. Quem sobe aqui tem que ter para dar. Se você tem que pregar, se prepare uma semana, jejua, entre no estreito da busca, para estar cheio, e quando aqui você chegar, você venha transbordar para a direita, para a esquerda, seja para pregar, seja para cantar, seja para tocar, tem que ter para dar, porque diante de nós não existe uma plateia, diante de nós existe um rebanho que precisa ser alimentado. Está entendendo, irmãos? E eu fecho, não adianta nós sermos crentes bem informados. Somos crentes, hoje você tem informação direta, pelas vias de comunicação, internet, através dos computadores, internet através das linhas telefônicas, você tem uma gama de mecanismo de comunicação. Então não podemos dizer que o cristão hoje ele não é bem informado. Você é até muito bem informado, mas não adianta você ser muito bem informado se você não for transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por que dizem aí que a letra mata? Porque o conhecimento por si só não é suficiente para te levar ao céu. O conhecimento, ele precisa trazer mudança em você. O conhecimento da palavra precisa transformar as suas atitudes, as minhas atitudes. Não adianta eu ter o emblema de pastor, não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se essa palavra não está me moldando. Quem está entendendo, irmão? Porque se ela não me moldar, eu serei como uma igreja de Laodiceia, vazia, sem nada, oca. Aí eu vou dizer aquilo que você já ouviu: sepulcro caiado, só é bonito por fora, por dentro está sujo, fedido, imundo, pior, cheio de bicho. Mas nós somos a igreja de Cristo Jesus, que está sendo trabalhada por esse poder transformador do Espírito Santo. Amém, irmãos? Estou terminando esse estudo, estou terminando essas cartas. Eu espero que essas cartas possam, de alguma forma, te ajudar a você encarar o seu chamado para com Deus como uma realidade que precisa ser vivida com Cristo. Não é vivida com meu companheiro, não é vivida com meu amigo, é vivida com Cristo. Amém, meus irmãos? Antes de orar, se você desejar, Sueli, fica de pé aí, missionária. Está vendo aquela missionária ali? A missionária Sueli é uma pessoa de confiança nossa. Está bem pertinho de nós, bem pertinho da pastora. A pastora está investindo nela, né, pastor? Está investindo, né? Puxando a orelha dela de um lado para o outro, mas ela vai chegar lá, glória a Deus, né? Porque ela deseja aprender. Se você desejar a cópia desse estudo,
ou de outras cartas, passei para ela todas as cartas, já está com ela ali. É só você ficar em cima dela, falando: eu queria a carta de Éfeso, eu queria a carta de Pérgamo, eu queria a carta de Sardes, eu queria a carta de Laodiceia, que ela vai estar passando para você. E de repente em casa, você vai sentar com o Frank e vai dizer para Frank: vamos sentar aqui, vamos você estudar essa carta aqui, para ver o que a gente aprende com ela, para nós melhorarmos mais ainda. Amém, irmãos? Então, se existe alguma honra a respeito disso aqui, daquilo que foi escrito, toda honra seja dada ao Senhor, toda honra, toda busca seja dada ao Senhor, essa honra, tá bom? Tenho sentido isso no coração, de abençoar você, certo? Porque um dia talvez seja você que estará diante de um altar, pregando para a multidão e ensinando a respeito das cartas escritas para as igrejas da Ásia. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Pai eterno, Pai querido, eu louvo a Ti, Senhor Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Eu louvo a Ti porque desde o início o Senhor tem estado conosco. Eu louvo a Ti, Senhor Deus, porque essas pessoas que também estão nos ouvindo, fora deste ambiente, Senhor Deus, desta igreja, talvez alguns distantes desta cidade, talvez alguns distantes desse estado, talvez alguns distantes desse país, Senhor Deus, mas o mesmo Deus que é de perto é o Deus de longe. O mesmo Deus que está operando aqui pode operar na vida desse irmão, dessa irmã que está a nos ouvir, Senhor Deus. Que tudo aquilo que foi ensinado nesta noite sirva para o nosso crescimento, Senhor Deus, sirva para o nosso avanço cristão, sirva, Senhor Deus, para que nós alcancemos a estatura perfeita de varão, Senhor Deus, e de varoa. Senhor Deus, nós louvamos a Ti pelas vidas que aqui estão, louvamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor, aleluia, não nos menosprezou, mas pelo contrário, o Senhor hoje está trazendo, Senhor Deus, pérolas ao nosso coração, Senhor Deus, palavra do céu ao nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos avançar, Senhor Deus, no nosso relacionamento e na nossa comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor Deus, aperfeiçoa-nos, ó Pai, a cada um de nós, faça-nos parecidos contigo, Senhor Deus. Necessitamos da Tua ajuda, Senhor Deus, porque nós não queremos arredar o nosso pé da Tua presença, não queremos olhar para trás, porque o nosso objetivo é o céu. O nosso objetivo é Jerusalém celestial. O nosso objetivo um dia é morar contigo, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos levar a sermos vencedores, ó Pai, nesta caminhada terrena, Senhor Deus. Fica com teu povo. Estamos indo em direção aos nossos lares, ó Pai eterno. O culto já está acabando, Senhor Deus, e nós agradecemos por tudo aquilo que aconteceu nesta noite. O momento de adoração, o momento ofertório, o momento do estudo da Tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, porque verdadeiramente estamos saindo daqui levando a Tua palavra, Senhor Deus. Estamos saindo daqui, Senhor Deus, convicto que é o Senhor que nos trata, Senhor Deus. Nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz, Senhor Deus, que não haja perturbação noturna, Senhor Deus, que o Teu povo tenha uma noite de tranquila, Senhor Deus. Os enfermos já foram entregues nas Tuas mãos. Nós cremos no Teu operar na vida de cada um dos enfermos desta casa, Senhor Deus, e eu creio pela fé, Senhor Deus, que amanhã nós podemos ouvir grandes notícias, Senhor Deus, notícias maravilhosas de cura, notícias maravilhosas de libertação, notícias maravilhosas de porta de emprego, notícias maravilhosas vindo do céu, Senhor Deus. Fica com teu povo, Senhor Deus. Nós temos uma quarta-feira e logo é quinta-feira. Nos dê força para estarmos aqui na quinta-feira, Senhor Deus. Nos dê força, Senhor Deus, para mais uma vez nos reunirmos no Teu nome, Senhor Deus, e adorarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu Pai eterno, muito obrigado mesmo. É o que eu venho pedir em nome de Jesus. Recebe nosso agradecimento, meu Senhor Jesus. Recebe, porque é de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Coloque a tua mão em posição de receber. Despeço o teu povo dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ricas comunhão do teu Santo Espírito seja com todos nós que aguardamos a tua volta. E a igreja diga comigo: amém. Glória a Deus. Diga para esse irmão, direita e esquerda: espero te ver na quinta-feira. Oh glória.